Quanto ao resto, é necessário saber que dos 7 planetas, Saturno, Marte e a Lua têm mais voz do que concerto. Saturno tem vozes tristes, roucas, profundas, tardias, com sons reunidos e concentrados em um centro. Marte tem vozes rudes, altas, ameaçadoras, rápidas e como se estivessem cheias de raiva. A Lua preserva vozes intermediárias entre si, mas Júpiter, o Sol, Vênus e Mercúrio têm os concertos. No entanto, Júpiter tem concertos sérios, constantes, intensos, suaves, alegres e agradáveis. O Sol tem concertos veneráveis, puros, suaves e graciosos. Vênus tem concertos lascivos, suaves, voluptuosos, dissolutos e dilatados no circuito. E Mercúrio tem concertos mais relaxados, múltiplos, alegres, agradáveis e com certa vivacidade. Mas entre os concertos particulares e proporcionados, o tom concorda com as 9 musas. Júpiter tem o favor da 8ª voz, juntamente com a 5ª, ou seja, o diapasão e o diapente. O Sol tem a melodia da 8ª voz, ou seja, o diapasão, aparentemente com os 15 tons do diapasão. Vênus tem a favor da 5ª voz, ou seja, o diapente. Mercúrio tem o diatessaron, ou seja, a favor da 4ª voz. Além disso, os antigos tetracordes, baseados no número dos 4 elementos, não tinham mais que 4 cordas em seus instrumentos. Como Mercúrio havia inventado pela primeira vez de acordo com o relatório de Nicomanos, com essas 4 cordas queriam representar a terra com o hipaté, a água com par hipaté ou mesê, ao fogo com o neté ou teneugmeron ou hiperbólico, no ar com pareneté ou sinemmeron. Mais tarde, porém, quando Terpander, de Lesbos, inventou uma 7ª corda, ele colocou 7, que relacionou com o número dos 7 planetas. Além disso, aqueles que tomaram os 4 elementos como fundamento de seus concertos disseram que os 4 tipos de música se harmonizavam tanto com os 4 elementos quanto com os 4 humores, e julgaram que o dórico se harmonizava com água e fleuma, o frígio com raiva e com fogo, o lídio com sangue e o ar, o mixolídio com a bilis negra e a terra. Os outros, baseando-se no número e na virtude dos céus, atribuíram o dórico ao Sol, o frígio a Marte, o lídio a Júpiter, o mixolídio a Saturno, o hipolídio a Mercúrio, o hipólito a Vênus, o hipodariano a Lua, o hipomixolídio ao céu das estrelas. Além disso, junto com essas formas de concertos, eles admitiram um número igual de musas e cordas, que eles admitiram do céu, mas sem guardar a ordem que dissemos que guardavam entre os números, e as almas dos céus referentes às 9 musas. Bem, eles disseram que a musa Thalia carecia de concerto, que ela é para o silêncio e para a terra. Atribuíram a Clio e a Lua modo hipodórico e a corda proslambanomenos. Para Calíope e Mercúrio, o modo hipateipaton, para Tepsichore e Vênus, o hipolidiano e o paripatipaton para Melpomede e o Sol, o Dorian e o Lichanoxipaton, o mesmo que Erato e Marte, o Frígio e o Hipatameson. Dizem que o Lídio e o Paripatemeson correspondem a Euterpe e Júpiter. Eles dão o Mixolídio e o Lichanosmeson para Polímia e Saturno.
pois dão o modo hipermixolídio à urânia e ao ciclo, como encontramos escritos nos seguintes versículos. A surda Thalia, que jaz no seio da terra, faz germinar os silêncios em seu primeiro canto. Golpe de Perséfone e Clio, nasce o hipodório, de onde Prosmeledes obtém sua origem. O próximo hipocórdio forma o frígio que o produz. Calíope, como Mercúrio, intérprete dos deuses. A terceira corda faz ouvir os exórdios de Hipolídios. Terpsicore vem ao encontro, e a deusa Papis toca a corda e estabelecem a ordem. Melpomene e o Sol estabelecem com segurança o modo que chamamos de Dorian em quarto lugar. Erato quer dar a quinta corda ao Frígio, junto com Marte, que ele sempre sente prazer no combate e não na paz. O Lídio mantém a modulação de Euterpe e Júpiter, que vindo do suave faz a sexta corda. Saturno e Polímnia fazem o movimento da sétima corda, onde começa o mixolídio. O hipermixolídio, enquanto caminhava pelo oitavo, amigo de Urânia, gira ao poste com arte. Alguns autores também se esforçam para remover os concertos dos céus da sua distância e afastamento recíproco, pois o espaço que existe, da Terra à Lua, que é certo, e 26.000 estádios italianos, perfaz o intervalo de um tom, da Lua a Mercúrio. Metade desse espaço forma o semitom, e uma distância similar de Mercúrio a Vênus faz outro semitom. Mas de lá para o Sol há um diapente, que perfaz cerca de um triplo tom e meio, e da Lua ao Sol há diatessarem, que perfaz cerca de 2 tons e meio. Do Sol a Marte há novamente tanta distância quanto da Lua à Terra, que faz 1 tom. Daí para Júpiter metade desta distância, o que perfaz um semitom, e de Saturno ao céu das estrelas, novamente a distância de um semitom. Existe, portanto, do Sol ao céu das estrelas, o diastema diatessaron de 2 tons e meio, e da Terra um diapasão perfeito de 6 tons inteiros, isto estabelecido com a proporção dos movimentos dos planetas um para o outro, e com o concerto do oitavo céu. A mais agradável harmonia de todas é feita. Ora, a proporção dos movimentos de Saturno em direção a Júpiter é duplamente sesquilateral, de Júpiter a Marte, sextuplo, deste para o Sol, para Vênus e para Mercúrio, que estão a uma distância semelhante, a uma proporção dupla, destes para a Lua, duodécuplo, e de Saturno ao céu das estrelas, 1.200 vezes. Se é o que Ptolomeu afirma, é verdade. Que o céu das estrelas faz sua volta de movimento contra o primeiro móvel em 100 anos para cada grau. Por isso, com movimento próprio, o movimento da Lua é mais rápido e faz um som mais agudo que o orbe das estrelas, que sendo mais lento, faz o som mais grave, mas com movimento violento do primeiro móvel. Este é o mais rápido e o mais agudo. E a Lua é o mais lento e o mais grave. Esta proporção e reciprocidade mútua dos movimentos produz o concerto mais suave. Assim, não há canções, sons ou instrumentos musicais que tenham mais poder do que fazer nascer as paixões dos homens e encantá-los, do que aqueles que são compostos de números, medidas e proporções à maneira dos céus. Eles tomam os concertos dos elementos de suas bases e de seus ângulos, dos quais falamos anteriormente. Pois como, entre o fogo e o ar é necessário que haja uma dupla proporção nas bases, é sesquilateral nos ângulos sólidos e até dupla proporção nos planos. A harmonia de um diapasão
duplo e diapenta é derivada. Entre o ar e a água há uma proporção em suas bases duplo sesquilátero, do qual resulta o diapasão, o diapente, mas em seus ângulos uma dupla proporção, da qual também resulta o diapasão. Entre a água e a terra há uma tripla relação, sesquialterce em suas bases, da qual resulta o diapasão, o diapente, o diatessaron, e nos ângulos outra proporção e meia, que também forma o diapente. Entre a terra e o fogo há uma proporção igual e meia em suas bases, que também forma o diapente. E em seus ângulos a dupla proporção forma o diapasão, mas entre o fogo e a água, e entre o ar e a terra, não há forma. Algum concerto, porque há uma completa contrariedade de qualidade, mas há acordo para um elemento intermediário entre os dois opostos.